Fiz a apendicectomia aqui no Japão, né? A cirurgia de retirada do apêndice. E nesse vídeo eu queria contar como que foi a minha cirurgia, né? Quais foram os sintomas prévios à cirurgia, para tentar acalmar as pessoas que talvez estejam nessa situação, né? É meio que uma cirurgia de, não sei se de emergência, mas tipo assim que você descobre os sintomas, você já fica internado. Então vou contar como que foi na minha situação. Então, os meus sintomas começaram num domingo. E, gente, desculpa por tudo que eu vou falar, mas se eu não explicar direito como que foram os sintomas, pode ser que quem esteja passando por isso não consiga entender certinho, tá? Então, pode ser que algumas coisas vão ser meio nojentas, tá bom? Mas, então, foi isso. Os meus sintomas começaram no domingo, né? A gente acordou lá para as 10 da manhã, fiz o café da manhã, foi um pão com ovo, foi assim, o que sempre a gente come no final de semana normalmente, né? Daí a gente tomou café da manhã normal, eu tomei um leite com café também, e deu vontade de ir no banheiro, fazer o número 2, daí eu fui lá, fiz o número 2, só que quando eu terminei de fazer, eu fiquei com uma sensação de verdade de que não tinha saído tudo, de que eu ainda tinha vontade de fazer mais, só que não saía, né? Tipo, não, eu fiquei com essa sensação. E por que eu estou falando isso? Porque eu assisti sobre esse sintoma em outro vídeo também, acho que foi o vídeo de um médico, então talvez sim seja um sintoma específico da apêndice, né? Por isso que eu estou mencionando ele. E realmente eu fiquei com essa sensação de querer fazer mais, de vontade de fazer mais, o número 2, só que não saiu mais nada. Daí nesse domingo, o dia inteiro, eu fiquei com uma leve dor no estômago, um leve incômodo no estômago, mas sem vontade nenhuma de ir no banheiro, nem nada. Mas o dia inteiro ficou essa dorzinha aqui no estômago. Era uma dor como se fosse de gases, não necessariamente de barriga estufada, mas sensação realmente de gases e um pequeno incômodo aqui em cima do estômago, né? Era mais em cima aqui, o incômodo no domingo, mas era uma sensação leve, não era nada assim forte. Aí passou o domingo inteiro, à noite eu ainda, lá para as 10 da noite eu ainda jantei, só que depois que eu jantei, ainda estava com fome nessa hora. Depois que eu jantei, a dor ela intensificou um pouco mais, né? E eu ia trabalhar na segunda-feira de manhã. Só que a dor estava tão chata, ela não era muito forte, mas era uma dor chata, sabe? Nem sentada, nem em pé, nenhuma posição ela amenizava. Então, para não incomodar o meu esposo, eu fui em um outro quarto e fiquei lá no outro quarto. Só que nesse tempo todo, a sensação, além da dor, ainda assim era como se tivesse sensação de gases que não estavam conseguindo sair o tempo inteiro. Agora, uma coisa que eu não tenho certeza se desde antes já os sintomas eram mais ou menos do apêndice, mas já fazia o quê? Um mês atrás, mais ou menos, que não era todo dia, mas eu estava sentindo essa sensação de gás, assim, de barriga meio estufada. Eu estava relacionando isso a comidas que eu comia, no caso, né? Tanto que eu fui no gastroenterologista e ele me deu remédio para ajudar na digestão, para ajudar também no intestino e tudo mais. Agora, se esses sintomas tiveram a ver com o apêndice, eu não tenho certeza, né? Mas já um tempinho atrás que eu estava sentindo essa sensação de gases que não conseguiam sair, mas não era todo dia, né? Mas então, voltando naquele domingo à noite, eu fui para aquele outro quarto e não, definitivamente eu não consegui dormir, mas eu estava bem ainda. A dor, tipo assim, ela não era muito forte, ela só era bem chata. E eu ainda estava dançando ainda, tipo, como era a sensação de gasto que não queria sair, eu falei, bom, se eu me mexer mais, talvez, né, ajude a liberar. Mais nada, nem por cima nem por baixo. Nada, nada. E assim passei a madrugada inteira, gente, de verdade, acordada, dançando, me mexendo, deitando, fazendo de tudo, tomando chazinho quente, aguinha quente, tudo que eu comecei a procurar na internet o que fazer para aliviar essa dor, né, para eliminar gases, né, que era o que eu achava que eu tinha, mas nada aliviava. Aí chegou de manhã, eu falei, não vai dar para ir trabalhar, né, eu não tinha dormido nada, além de que a dor ainda estava aqui.
Então eu liguei pro Tantocha, falei que não ia trabalhar, né? E tudo bem. E nesse dia, então, era o quê? 6 horas da manhã, mais ou menos? 5h30? 5h30, mais ou menos. Só que os hospitais, as clínicas, eles abrem às 9, né? 8h30 mais cedo. Então, eu tinha que esperar até esse horário para poder ir no gastroenterologista, porque para mim era um incômodo na barriga. E eu esperei, então, dar o horário. Só que nesse tempo, aí eu já voltei para o meu quarto e deitei na minha cama. E meio que eu consegui dar uns cochilos. Só que entre 6 e 9 da manhã, né, 8h30, que era o tempo de ir para o médico, eu, entre cochilo e acordar, eu fui umas 3 vezes no banheiro para fazer xixi. E aí eu comecei, nas 3 vezes que eu fui no banheiro, eu já comecei a sentir uma dor na hora de fazer xixi, né? Uma dor já aqui embaixo na direita, e na hora de fazer xixi doía bastantinho até. Aí então acordei, fui no médico, fui no gastroenterologista, gente. Eu contei os meus sintomas bem detalhado, como eu estou explicando para vocês, porque para médico, gente, eu tento ser o mais específica possível, o mais detalhada possível. Então, com todos esses detalhes que eu contei para vocês, eu contei para ele tudo que eu passei. E eu ainda falei para ele que estava doendo aqui na direita embaixo, né? Aí ele pediu para deitar na maca, fez exame de xixi também, pediu para deitar na maca dele e ele começou a apertar, apertar, apertar. Ele ainda apertou aqui na direita embaixo, e eu falei que era ali que estava doendo mais, mas ele falou para mim que era alguma infecção, mas coisa leve, que ele ia passar remédio e que ele viu um pouquinho de sangue na urina, mas não era nada de se preocupar, e me mandou embora para casa. Eu comecei a tomar o remédio que ele tinha me passado, mas a dor só ficou piorando. E o que piorava mais era, no caso, na hora de fazer xixi, doía, e doía aqui embaixo. E eu já comecei a ficar sem força. A dor tava... Eu já não posso dizer que ela era insuportável, mas tipo assim, eu acho que eu já fiquei tanto tempo com dor, que eu já tava débil, já tava fraca, tava andando curvada, sabe? Com a dor aqui embaixo. Aí então passei desse jeito a segunda-feira. Aí, segunda-feira à noite, eu falei, olha, eu acho que na terça-feira não vai dar para ir trabalhar de novo, não dá. Aí, o que que eu fiz? Falei, não dá para voltar no mesmo médico que me mandou embora para casa. Aí eu falei, bom, como tá doendo para fazer xixi, aí eu vou, então, num urologista. Eu não sei se foi para minha sorte, no urologista que eu fui, e nesse tempo todo, o Tantocha do meu caixá me acompanhando, né, para me ajudar também. Eu estava bem debilitada, para me ajudar também, para poder explicar certinho para o médico também. A gente foi, ele que me passou, na verdade, esse urologista. Para minha sorte, esse urologista não estava atendendo. Eu acho que o médico estava gripado, não sei. Enfim, falou que não dava para me atender, e ela passou um hospital para a gente ir. Só que aqui no Japão, né, hospitais, eles só aceitam atender os pacientes com carta, com uma carta de algum outro médico, né, uma carta encaminhando. Então, nesse hospital, a gente já estava indo para o hospital, aí o Tantocha ligou lá e falou que precisava da carta. Falou, bom, o que que a gente vai fazer então? Vai voltar naquele médico lá, que a gente foi ontem, né, para pegar a carta, que é um médico que eu sempre ia, e eu acho que eu vou parar de ir, porque realmente... quando ele me atendeu esse dia, ele atendeu às pressas, e depois de todas as pesquisas que eu já fiz, depois de uns 100 vídeos que eu assisti, aquela dor aqui embaixo, na direita, é um sintoma chave para suspeitar da apendicite, da apêndice no caso, né, que tá acontecendo alguma coisa estranha. E ele não, tipo assim, ele não se tocou, não sei se... porque ele estava com pressa, eu não sei se é porque ele não sabe, mas realmente, com certeza, foi uma negligência dele, porque eu realmente insisti que estava doendo mais aqui, e ele, nem assim, ele não soube, eu falei que pode ir para casa e tudo bem. Mas então, eu fui lá, peguei a carta, né, falei que estava pior, e que eu queria a carta de encaminhamento, por favor, para um hospital, né, e ele fez, né. Eles cobram por isso, tá? Não sei se todos, não lembro se todos os médicos, as clínicas, mas eles cobram por isso sim, porque o valor que eu paguei não foi só o da consulta, mas também foi um valor a mais. Então, olha, sendo que eu poderia já ter sido encaminhada na segunda, né? Mas é assim que funcionam as coisas. Então, na terça-feira eu paguei, além da consulta, eu paguei a carta, né? Aí eu queria ir
hospital, que eu já tinha me operado, porque eu já fiz cirurgia da vesícula, que aliás já tenho esse vídeo aqui no canal, caso quiser assistir, vou deixar esse vídeo por aqui. Mas falou assim, olha, aquele hospital, porque como a gente já tinha ido para um lugar, voltado e outro, já dava quase meio-dia nessa hora, né? Falou, se for naquele hospital que você está querendo ir, não vão te atender. Aí tem essa outra opção, que foi o Hospital Rorier, daqui da cidade. Aí eu falei, então pode ser. Daí o médico parece que liga lá, se comunica com o hospital, meio que informa, né, que está encaminhando um paciente e tudo. E tá bom, aí eu esperei ficar pronta a carta, eu ainda com dor, muita dor, na verdade, muita dor. Aí a carta ficou pronta e a gente foi no hospital. Só que eu tinha que esperar o hospital abrir, porque era fechado do meio-dia a 1h30. Aí, eu não sei como que é em outros lugares, gente, mas aqui é assim. O hospital tá fechado e não te atende. Eu não sei a parte de emergência, porque graças a Deus eu nunca passei por uma emergência de precisar chamar uma ambulância. Mas até onde eu sei, os hospitais, eles atendem no horário deles. Não sei, se você souber que é diferente, pode comentar aqui embaixo, por favor, porque realmente é uma informação que eu não tenho. Mas então aí eu esperei dar o horário, né? Fui lá e já me passaram com o cirurgião? Não. Não, já para isso, eu já tinha falado para o médico anterior que eu estava suspeitando de apêndice. Aí que ele veio apertar de novo, mas só que eu não estava querendo ser revisada por ele, né? E eu não sei se ele escreveu na carta que eu estava suspeitando de apêndice. Mas então me passaram, não foi no cirurgião, me passaram primeiro num médico geral, eu acho, médico de dor, se eu não me engano, é médico de dor. E com ele eu conversei, né? Contei de novo tudo que eu tinha sentido desde o dia domingo, né? Porque nesse dia já era terça-feira, no caso. Aí eu falei para ele que eu estava suspeitando de apêndice, né? Que eu tinha pelos sintomas e porque eu tinha procurado informações, né? E ele falou, bom, então vamos ver, vamos fazer exame de sangue, vamos fazer exame de CT, né? Que é a tomografia computarizada. E acho que foram esses exames, se eu não me engano, primeiro. Aí, então, depois que fez... E exame de xixi também. Aí, depois que fez esses 3 exames, voltei lá no médico e tudo foi muito rápido, gente. Realmente, eu tinha uma má impressão desse hospital, porque eu já tinha ido sem carta e eles não gostam de atender, né? Mas, graças a Deus, dessa vez da minha cirurgia, que eu fui encaminhada com carta, nossa, foi maravilhoso para mim. Aí... Então, com o resultado, eu voltei lá naquele primeiro médico e ele falou para mim assim, realmente, o que você estava suspeitando é isso mesmo. Ai, gente, faz pouco tempo que eu operei, tá doendo. Tô falando demais. Só um pouquinho. Bom, gente, vou tentar terminar esse vídeo rápido para não doer tanto. Aí, então, eu voltei lá no médico, né, ele falou que era realmente o que eu estava suspeitando e ele falou que eu ia ter que ficar internada já, nesse dia. Falei, ai meu Deus, eu falei, vai ter que fazer cirurgia? Na verdade, ele falou assim que dava para tratar com remédio ou dava para fazer cirurgia, mas que como eu era nova, obrigada médico, mas que como eu era nova, meio que não fazia muito sentido tratar com remédio, porque poderia acontecer a qualquer outro momento, né? E que com remédio ia demorar umas 2 semanas para esses sintomas acalmar e que, tipo assim, poderia então, né, acontecer de novo, né? Então, o mais certo a ser feito era a cirurgia, no caso. Aí, bom, eu falei que sim, né, que eu ficava internada, que eu queria fazer a cirurgia, porque quando eu operei da vesícula, né, eu fiquei em tratamento quase que por 1 ano, assim. E, tipo, foi 1 ano perdido praticamente, tendo crises de dores de tempo sem tempo, sabe? Então, eu não ia cometer o mesmo erro 2 vezes. Só que da primeira vez, e foi nesse mesmo médico que não soube que era apêndice, que ele, tipo assim, ele não me falou que praticamente não tem jeito, praticamente o melhor, inclusive quando é apêndice, é a cirurgia, né? Só que eu demorei para pesquisar informações por minha conta, é por isso que agora, quando eu tenho algum sintoma, eu procuro muito na internet, claro que tento pesquisar de fontes confiáveis, né? Não relatos de alguém que operou, mas relatos de médicos, né? Eu só estou fazendo esse vídeo aqui para acalmar quem mora principalmente aqui no Japão, ou que inclusive está em outro lugar, porque sim, eu assisti vídeos de pessoas, né, de casos reais também, para mais ou menos saber como que era
a cirurgia e a recuperação, né? Mas, então agora eu pesquiso bastante também, né? Então eu não ia cometer o erro 2 vezes e eu falei que eu queria operar sim. Aí já vejo... Ai, gente, tá doendo. Aí já veio o cirurgião, então, aí eu perguntei, né, se realmente estava muito inflamado. Aí ele falou: "Ah, não te mostraram, né?" Aí ele me mostrou, falou assim: "Olha, o tamanho normal seria isso, né, na tomografia, no caso na tela do computador, né, o tamanho normal seria isso, mas tá desse tamanho, então tá inflamado, não tá demais, mas se já incomodou, né, se já deu sinais, tá na hora de operar, né." Aí ele falou que podia fazer a minha cirurgia nesse dia mesmo, depois de umas meia hora, 40 minutos. Falei, tipo, agora? Gente, para minha sorte, eu parei de fumar antes de fazer a minha cirurgia do apêndice. Do apêndice não, da vesícula. Eu parei de fumar para fazer a minha cirurgia, na verdade. E depois eu não voltei, né? Porque fumar é um risco para a saúde, né? E graças a Deus também, depois que eu fiz a minha cirurgia do apêndice, eu também, antes eu bebia assim mais socialmente, inclusive no final de semana, chegava aqui, bebia assim para dar uma relaxada, né? Aí depois da minha cirurgia da vesícula, eu também parei de beber assim igual antigamente. Então agora eu bebo, sei lá, uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses. Tá muito tedioso. Tá um tédio isso aqui, mas graças a Deus, porque eu pude ser operada sem ter esses riscos a mais, né, para a saúde. Tanto o álcool, o cigarro, inclusive a pílula, né? Quando eu operei a vesícula, eu ainda tomava pílula. Eu tive que parar, esperar um mês e 10 dias, eu acho que foi, para poder operar, né? Então, imagina se eu tivesse agora com tudo isso que eu costumava usar, né? A pílula, o cigarro, a bebida, eu estaria com certeza correndo um risco maior na hora de esperar, de operar, entre aspas, de emergência, né? Não foi de emergência, mas meio que foi, né? Porque foi do nada que, tá ruim, opera. Mas não foi de emergência porque não é que arrebentou, né? Apesar que o médico, ele falou que tinha um líquido na minha apêndice, daqui a pouco eu vou contar direitinho isso, só que eu não sei direito o que é, porque quando eu fui dada de alta, o médico não tava. Mas vamos voltar então. Daí ele falou que ele podia operar nesse mesmo dia, depois de 40 minutos. Falei, meu Deus, mas tipo assim, tô sozinha, o Lê estava trabalhando ainda, já estava dando horário quase dele sair, mas não ia dar para ele chegar. Falei, mas doutor, e para isso eu já tinha assistido, como eu estava suspeitando que era apêndice, eu já tinha procurado, já tinha assistido até a cirurgia completa, né? E eu tinha visto que os médicos preparam, né, um pouco, usam antibiótico um pouco antes e tudo mais. Falei, doutor, mas se operar agora, tipo assim, não tem remédio que põe na pessoa para, né, para um preparo antes da cirurgia? Perguntei para ele, né? Inclusive, eu não tô comendo nada desde domingo à noite, porque na segunda inteira eu não comi nada, nada, nada. Na terça também não tinha comido nada. Falei, eu já estou há mais de um dia sem comer nada, né? Nem é bom assim preparar o corpo, receber um soro, alguma coisa. Aí ele falou que, tipo assim, não é que precisava. Aí eu falei, eu acho que eu prefiro operar amanhã. Por favor, eu prefiro operar amanhã, que eu vou estar mais tranquila, né? Que meu esposo já vai estar junto e tudo mais. Ele falou, tudo bem, porque ou era tipo assim, ou era agora, né? Tipo, daqui a 40 minutos, só que eu já tinha que ir me preparando para em 40 minutos a cirurgia já acontecer. Aí eu falei, não, eu prefiro amanhã, por favor. Então tá, amanhã 1h30 da tarde você vai operar. E foi isso que aconteceu, gente. Eu fiquei naquele dia no hospital, já me internei, né? Pedi pro meu esposo, por favor, levar roupa, essas coisas. Para isso, eu não sei se todos os hospitais é igual, mas ali eles alugavam algumas coisas, como roupa, essas coisas. Na verdade, eles emprestam e você assina um papel, né? Que depois vai chegar para você pagar na sua casa. Para isso também eles falaram que antes de eu fazer a cirurgia, eu tinha que dar não sei se fala calção em português, de 100.000 ienes, né, como garantia de que a cirurgia vai ser paga, no caso, né, isso antes de fazer a cirurgia. Então, no caso, nesse dia eu já tinha que ter o dinheiro, sabe? Dava para pagar com cartão de crédito, sim, dava, mas vamos supor, se a cirurgia tivesse acontecido num sábado, não teria dado para usar cartão de crédito,
né? Então, é uma coisa a ter em mente, né? Porque imagina se eu não tivesse esse dinheiro para pagar, né? Não sei o que teria acontecido, não sei, talvez eles não teriam operado, né? Mas então eu fiquei no hospital, eles já começaram a colocar soro para mim. Eles acho que colocaram também um remédio além do soro. Então para mim foi a melhor decisão eu operar no dia seguinte. Só que claro que eu perguntei, corre o risco de estourar até amanhã? Fala assim, olha, é um risco, mas não que é grande, porque segundo os exames de sangue seu, não é que tá uma infecção muito grande, né, muito forte. Então tá, né? Ah, para isso também fizeram um exame antes, né? De decidir que já ia internar, fizeram um exame do coração, para ver se estava tudo ok. Sabe aqueles exames prévios de uma cirurgia, né? Então fez tudo. Imagina se eu tivesse operado no mesmo dia. Eu não sei se teria feito tudo aquilo que fez. Então, assim, se você tiver a opção, claro que pergunta ao médico se não tem o risco de estourar, né? Se tiver, aí não tem jeito, é melhor operar na hora. Mas ele falou que no meu caso, tudo bem, esperar do dia seguinte, e foi isso que eu fiz, e eu não me arrependo, né? Eu acho que para mim foi melhor. E aí, nesse dia, ainda doía para fazer xixi. Nesse dia, mesmo sem eu comer, sem eu ter comido nada desde domingo, eu fui no banheiro, gente, não sei quantas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. E todas as vezes que eu ia, saía um pouquinho, né? Do número 2. E era um aspecto de água e uma cor bem amarelada, assim, um marrom bem claro. E desculpa falar isso, mas só para você saber que talvez seja isso normal. Não sei se era por causa do soro, não sei se o soro estava ajudando a limpar o intestino, realmente não sei. Mas foram muitas vezes, muitas vezes. Todas as vezes que eu acordei no banheiro foi principalmente para fazer o número 2 e não precisava nem fazer força, saía praticamente que automaticamente. Assim até amanhã de quarta já, perdão, e até a hora de operar, até a hora de operar. E a minha cirurgia foi bem tranquila, gente, para falar a verdade. Bem tranquila. A anestesia geral, né? Eles me dormiram com um negócio aqui. Os médicos foi o anestesiólogo, o anestesista, não sei como fala direito, e o cirurgião. Os dois muito bons. Ah, para isso, antes, né, na terça-feira eu tinha conversado também, não, na mesma quarta-feira, um pouco antes da cirurgia, eu conversei com o anestesista, o anestesiólogo, me corrija aqui nos comentários qual é o correto. Para isso, você tem que aceitar muito, tem que assinar várias coisas, porque a cirurgia é um risco de vida, querendo ou não, né? Então você tem que assinar que você está ciente disso, né? Você tem que assinar que você entende que a anestesia é perigosa para a sua vida, querendo ou não, dá um medo, sabe? Mas faz parte. Então eu entrei na sala de cirurgia com medo, eu entrei chorando, mas os dois médicos estavam aí, o anestesista, anestesiólogo e o cirurgião, e tinha três japinhas, uma senhora muito linda, ela estava me fazendo carinho aqui na minha mão, e tipo, falando que tudo bem, né, o médico também, ele me viu assim, chorando, e fala assim, não se preocupa, tipo assim, eu que vou fazer, vai estar tudo bem, sabe, ele fala assim pra mim, e foi muito bom. Eu já fiz 2 cirurgias aqui no Japão, e eu tenho que dizer que os cirurgiões que fizeram a minha cirurgia foram os melhores, graças a Deus. Foram muito bons para mim, muito. Porque os dois me acalmaram, assim, na hora que eu tava entrando, sabe? Então, assim, tá, aí eu tava deitada e colocou, aí... Para isso eu já tava com um soro aqui, né, uma sonda chama? Que, aliás, a enfermeira errou 3 vezes, não sei se dá pra ver que tá verde ainda. E eu não sei também se coloca algum líquido aqui, mas eu lembro que tinha colocado aqui oxigênio, né, acho que aqui também vem um negócio para dormir. E eu lembro que ele falou assim, ainda não, e eu lembro que eu tava contando, 1, 2, e olhando para as pessoas, falei, ainda tô vendo. Eu lembro que eu contei até 10. E ainda tava 100% acordada. Daí a senhorinha ainda me fazendo carinho assim, aí ela fala assim, não tá doendo aqui? Eu falei, não. Fala, ainda não tá dormindo? Ainda não, fala o médico aqui atrás, né? Eu acho que foi anestesiólogo. Aí a senhora perguntou, né, se estava doendo aqui? Eu falei, não, aí nada, né? Ainda estou 100%.
Aí, daqui a pouco, eu comecei a sentir dor aqui no braço. Acho que aí começou a entrar. Aí eu falei assim, agora começou a doer aqui. Aí ele falou, tipo assim, agora vai dormir. E realmente, eu dormi porque daí já não lembro mais nada. Até a hora que eu acordei e, tipo assim, já tinha terminado a cirurgia, né? E eu lembro que, tipo assim, a dor que eu tava sentindo, ela realmente já tinha sumido. Mas aí agora começou a doer, tava doendo aqui no umbigo. Porque a minha cirurgia, ela foi feita por laparoscópia. Significa que são 3 furos pequenos e não um furo grande, tá? Então foi um furo no umbigo para baixo e 2 furos aqui embaixo, quase chegando aqui entre a bacia e a perna quase, né? Mas foi aqui bem na barriga, assim, bem aqui embaixo. Foi uns cortes assim de 1 centímetro aqui. O médico tinha falado que ia ser meio centímetro, mas não, foi 1. E o do umbigo, ele falou que iam ser 3 centímetros. Eu realmente não sei se são 3, não sei se ele furou até lá no fundo, mas é o que mais está doendo até agora, né? Já faz uma semana que eu operei. E é o que mais está doendo até agora. Apesar que agora tá doendo aqui que eu tô falando muito. Mas, então foi isso. Aí, quando terminou a cirurgia, então eles me levaram pro quarto. Eu fiquei com oxigênio aqui por umas 4 horas. Para isso, até antes de entrar na cirurgia, como eu falei, eu fui sei lá, gente, umas 20 vezes, desde a noite até a hora da cirurgia, no banheiro, e todas as vezes foi o número 2, líquido praticamente. Então, eu fiquei realmente com medo de, na hora da cirurgia, na hora que o médico me dormisse, tipo assim, eu me sujar toda. Graças a Deus, não aconteceu. Só que até o último minuto antes de entrar na cirurgia, eu fui no banheiro. Eu falei, eu posso ir no banheiro? Porque a gente já tava indo já, porque eu fui andando, né? Eu fui andando. Aí eu falei, posso ir no banheiro? Pode. Aí até o último minuto antes da cirurgia, eu fui no banheiro. Mas graças a Deus não aconteceu de me sujar nada. E quando já me levaram para o quarto depois da cirurgia, o médico, não, a enfermeira fala assim, que pelo menos por 4 horas eu não poderia levantar da cama, né? E que se eu precisasse ir no banheiro, porque ela sabia que eu tinha ido várias vezes, se eu precisasse ir no banheiro tanto para fazer 1 ou 2, ela ia ter que me pôr fralda, gente, imagina. Graças a Deus não aconteceu, mas as fraldas ficaram ali até a hora de eu ir embora. Então, não precisei ir no banheiro nem para fazer 1 ou 2 dentro dessas 4 horas. Depois das 4 horas, no caso, esse tempo foi porque foi o tempo que eu fiquei com oxigênio. Eu acredito que é porque o corpo está mais debilitado, né? Não tem força para respirar. Então, foram essas 4 horas. Depois das 4 horas já tiraram. E uma coisa que eles falaram que iam colocar e não colocaram era a sonda para o xixi. Eu lembro que quando eu fiz a cirurgia da vesícula, eles colocaram sonda e eu fiquei o dia inteiro sem me levantar. E eu realmente, se eles não tivessem colocado sonda na cirurgia da vesícula, eu não teria conseguido ir no banheiro. Foi muito mais dolorido no primeiro dia, muito mais. Nessa cirurgia daqui, depois das 4 horas, eu estava sentindo dor no bico, mas eu não estava me sentindo tão sem força como me senti na outra cirurgia. Falei, parece que eu tô menos debilitada, menos, sei lá, menos dolorida, não sei explicar direito, mas eu estava com mais disposição para poder levantar, eu me sentia mais confiante para poder levantar, tanto que depois de umas 4 horas eu levantei para fazer xixi, porque tinha muito soro, e acho que depois da cirurgia, acho que já foi mais xixi do que o número 2, se eu não me... foi. Eu levantei depois das 4 horas da cirurgia, levantei a cama, né, com o controle, porque eu levantar desde deitada para sentar não ia dar de jeito nenhum. Então eu pedi para a enfermeira, mas olha, tudo você tem que falar para a enfermeira, tá? Porque se eu não tivesse falado para a enfermeira, ela não teria levantado a cama, por exemplo. Claro que vai depender da enfermeira que vai para você, né? Porque elas fazem cotar e já teve enfermeira muito boazinha, muito linda. E teve uma enfermeira que foi essa aqui, que errou 3 vezes. Daqui a pouco também vou falar aqui mais uma vez que ela quis me furar 2 vezes. Então, dependendo da sua enfermeira, se você acha que deve falar alguma coisa, fale, tá? No caso, eu falo assim, ó, você pode, por favor, levantar isso aqui, a cama, né? Porque senão, por ela, eu teria levantado desde deitada.
Aí ela, são, né? E levantou a cama, então assim que eu consegui me levantar, aí coloquei, fiquei assim meio que de lado para levantar, só que no início levanta com muito cuidado, porque quando eles fazem a cirurgia, eles colocam um ar dentro, né? Um gás, para poder expandir o abdômen e poder trabalhar certinho. Então esse gás, ele não é eliminado 100% quando termina a cirurgia, então fica aqui. Então na hora que você levanta, vem uma pressão muito grande, pelo menos foi assim, eu senti tanto na anterior quanto nessa, a minha irmã também sentiu, então acredito que seja um sintoma normal pós-cirurgia, né, laparoscópia principalmente. Então levanta com muito cuidado, levantei com muito cuidado, bem devagar, mas eu consegui levantar depois das 4 horas, e fui no banheiro fazer xixi, isso foi o que, mais ou menos 7 horas da noite, se eu não me engano. Aí depois fui mais uma vez para fazer xixi de novo também, à 1 da manhã. Nessa hora, acho que eu também pedi ajuda para a enfermeira. Eles colocaram no meu pé também um massageador para bombear o sangue, eu acho, né? Para não criar coágulo, sei lá, trombose, alguma coisa. Então, eles colocaram um massageador. E por que você deve tomar cuidado com a enfermeira, né? Já era 1 da manhã, ou mais 11 horas da noite, se não me engano, 11 horas da noite. E eu pedi se ela podia, por favor, me ajudar para ir no banheiro, né? Porque eu sozinha não estava conseguindo mesmo. Para ela mexer na cama e tudo mais, né? Então eu chamei, aí veio. Aí na hora que eu voltei para a cama, ela falou assim: esse aqui já não precisa usar mais. E eu falei: não precisa, porque o médico falou que é para usar até amanhã. Aí ela falou para mim assim: mas se o paciente diz que não quer, não tem problema. Eu falei: não, mas eu quero. Tá bom. Aí ela colocou para mim. Assim, então tome cuidado com a enfermeira que vai te atender, porque não deixe, se ela falou, então tá bom. Não, vá pelo que o médico falou, tá? Por mais que seja alguma coisa chata, alguma coisa não sei o quê, vamos supor que tá incomodando, não, faça do jeito que o médico falou. Não é que se a enfermeira teve uma ideia nova porque ela quer, não interessa. O que interessa é o que o médico fala, tá bom? Então, assim, foi isso. Daí de manhã também fui no banheiro, e assim, o que mais estava incomodando depois da cirurgia já era o corte e a fraqueza, né? Eu tava fraca ainda. Só que já a partir do dia seguinte, eu já comecei a andar. Andar porque, para poder liberar esse gás que entra na hora de fazer a cirurgia, o único jeito é andar. Então eu tava andando igual ovelhinha no meu quarto. Eu tive sorte que eu fiquei sozinha no meu quarto, porque quarto particular é pago. E quarto comum, eles não cobram, né? Então eu falei, eu quero quarto comum. Só que eu tive muita sorte, que eu fiquei sozinha no meu quarto, né? Coitado, se eu tivesse algum vizinho, no primeiro dia que eu levantei umas 20 vezes de madrugada, não ia conseguir dormir. Então ainda bem, graças a Deus, que eu estive sozinha. Tanto para não incomodar ninguém, quanto para não ser incomodada também, né? Porque faz muito barulho para se levantar, para ir no banheiro, essas coisas, né? Mas, então, foi isso. No início, o médico falou que eu ia receber alta quase que no dia seguinte, mas então eu operei na quarta-feira e eu recebi alta no dia sábado. Então, fiquei na quarta, na terça, né, na verdade, mas fiquei no dia da cirurgia, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Uns 3 dias depois eu recebi alta. E no dia que eu recebi alta, o médico não tava no hospital. Eu falei, mas tipo assim, eu vou embora e o médico não fala nada? Não, não tenho o que falar. Falei, mas e não precisa tomar nenhum remédio? Não, não precisa tomar remédio. Eu falei, isso é normal? Falou que sim, que era normal. E eu achei bem estranho, sabe? Tipo assim, que despreocupação, né? Pensei comigo. Mas depois assisti alguns vídeos e nem toda cirurgia ou nem todo pós-cirúrgico precisa de remédio, né? Tanto é porque no dia seguinte, depois da cirurgia, eu deitada na minha cama, eles vieram e fizeram exame, tiraram sangue, né? Que foi ali que aconteceu. Primeiro, a enfermeira, para colocar aqui onde eu ia receber o soro, os medicamentos, gente, ela furou uma vez. Ela não acertou. Ela, tipo, furou e começou a mexer. Eu falei, ai, meu Deus. Ai, não sei o que, pum, tirou. Aí ela foi lá, colocou de novo. Falei, começou a mexer também. E ela achou que já tinha acertado, soltou um pouco de líquido. E não, começou a arder, eu falei, ai, tá. Aí ela falou, ai, tá. Então ela já percebeu que não tinha acertado a veia, tanto que ficou roxo, tá até hoje roxo aqui. Acho que dá pra ver aqui. E na terceira eu falei, eu negai, tipo assim, vê primeiro a veia, depois acerta. Porque tava doendo demais, gente. Eu também me estressei naquela hora. Aí na terceira, que foi nessa daqui,
que acertou. Assim, Deus me livre de uma outra cirurgia, mas se acontecer, eu já sei que na próxima é aqui. Não tem jeito, é aqui. Não deixo mais furar em outro lugar a não ser aqui. Tanto é que, por exemplo, para tirar sangue, normalmente, tanto no braço esquerdo como no braço direito dá, né? Só que a minha veia do lado esquerdo é menor, não sei, não é fácil de ser achada. Já a do lado direito é mais fácil. Então, toda vez que eu vou tirar sangue, eu dou o lado direito. E tinha tirado sangue na terça-feira, que eu fui fazer a cirurgia. Tinha tirado sangue na quarta-feira, que foi o dia... Não, na quinta-feira, que foi um dia depois da cirurgia. E depois, as duas de primeira aqui. E depois me vem essa bonita a tirar sangue. Eu já dou o lado direito, né? Rápido. E ela enfia a agulha de primeira. Tudo bem. Gente, vocês acreditam que eu pensei assim? Quer ver que essa mulher vai falar que não tirou sangue suficiente para coletar? Para fazer as provas? Ela tirou a seringa, começou a encher os negocinhos, começou a mexer, olhando assim. Juro por Deus que eu pensei isso quando ela estava tirando sangue. Quer ver que ela acertou de primeira, mas vai falar que faltou sangue? Começou então, né, a encher. E daqui a pouco eu vejo ela abrindo outra seringa e vindo. Eu falei, o quê? Honto desu ka? Gente, eu não sei que cara que eu coloquei pra ela. Não sei que cara. Aí ele falou, não quer, né? Não quer, né? Não quer. Eu falei, não quero. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. E deu. Tipo, não tirou mais. Levou os negócios. E deu pra fazer o exame de sangue. Então, eu não sei se essa pessoa tem problema com furar pessoas. Ou não sei. Mas tome cuidado com a enfermeira que vai te atender, tá bom? Foi a minha experiência ruim com essa mesma pessoa. Tá? Foi essa mesma pessoa que furou 3 vezes aqui, quis furar 2 vezes aqui e que falou que o aparelho não precisava usar mais. Eu falei, não, mas o médico falou, mas se o paciente fala, mas eu não falei nada, né? Então, cuidado com a enfermeira que te atende, né? Ela tava, tipo, e eu sei que não é normal, porque tinha as outras enfermeiras também, né? Porque ela fazia o turno dela, né? O ban dela, e as outras enfermeiras o resto do dia. Então, eu sei que o atendimento dela era diferente. Não sei se era comigo ou se é com todo mundo. Mas se for, coitado do velhinho, porque eu não me imagino ser furada tantas vezes por uma pessoa. Meu Deus do céu. Mas então foi isso. Eu recebi alta, sem explicação, sem nada. Mas aí eu assisti uns vídeos. Falo que tudo bem, não precisa, né? Algumas cirurgias não precisam de medicamento, de nada. E a minha próxima visita ao médico é, no caso, no dia 25 de abril. Para isso, né? Ele tinha falado que já ia embora no dia seguinte, de início, né? E que podia voltar no serviço uma semana, só que depois, assim, na conversa realmente antes da cirurgia, aí foi que ele falou que não, que ia demorar mais, talvez uma semana no hospital, dependendo de como for. E de recuperação no mínimo umas 2 semanas, e se o trabalho for muito pesado, né, aí poderia estender mais. E no caso, o meu serviço ele é um pouco pesado, eu fico me mexendo bastante e a força que eu faço é mais na barriga, né, então, e como a cirurgia do umbigo, eu sei que é uma cirurgia, uma cicatriz, um corte chato, tanto que o corte do umbigo da cirurgia da vesícula até agora incomoda para mim. Se Deus quiser, eu vou descansar o tempo que ele falou que é preciso, né? Mais do que 2 semanas, né? Então vamos ver isso. E então, por enquanto, eu só volto no médico dia 25 de abril, só que eu vou ter que ir antes para pegar um atestado de afastamento, né? Atestado. Como que fala isso? Não lembro agora o nome. Mas o papel de afastamento, né? E na hora que eu saí do hospital, eu recebi um envelope onde explica, né, que eu fui internada de tal dia, que eu fiz uma cirurgia e médico tal, pelo motivo tal. E esse papel, ele é muito importante porque ele vai servir além, né, do recibo de pagamento, mas então esses 2 papéis vão ser essenciais para eu poder cobrar o meu seguro, o Kenmin Kyosai. Já que assim, na primeira cirurgia eu não cobrei, porque eu não tinha ainda, já tinha ouvido falar, mas deixei passar o tempo e veio essa cirurgia de emergência também, de emergência não, mas veio essas dores da vesícula e eu não consegui cobrar o seguro, né? E agora, então, depois, tive que esperar 1 ano para entrar no Kenmin, entrei
E agora, então, por fim não, eu preferia não usar nunca esse Roquem, mas já que tem, então agora eu vou usar. E esses dois papéis são muito importantes, tanto o da cirurgia, né, esse papel que explica a cirurgia, o que foi feito e tudo mais, e o recibo de pagamento, tá bom? E eu ainda vou fazer o vídeo explicando como que eu cobrei o meu seguro, quanto que eu recebi. Então, se você quer saber dessa informação, já se inscreve nesse canal, ou então, se o vídeo já for feito, procura na playlist Quem Min que eu saio aqui do canal, tá? Os vídeos, você acha eles mais fácil pelas playlists, porque vídeos tem muitos, mas playlists eu tento separar o mais organizado possível para que quem tem interesse em algum assunto possa achar com mais facilidade, tá bom? Mas então foi isso o vídeo de hoje. Eu acho que eu expliquei o máximo possível da minha cirurgia. Se você estiver passando por esse momento, fica tranquilo, vai dar tudo certo, tá? Não se resista à cirurgia. Eu acho que realmente é o melhor caminho, mas é claro que você deve decidir por você mesmo, tá bom? Mas eu acho que não tem como fugir da cirurgia mesmo. Mas vai dar tudo certo, não se preocupe, tá bom? Ah, e uma coisa, antigamente a gente precisava dar entrada para aquele Roquem branco, né? Para a cirurgia não ficar tão cara, tudo mais. E agora com o My Number ficou tudo automático. Antes de eu fazer a cirurgia, né? Eu perguntei, né? Mas e para o Roquem branco, né? O Gendogaku, como que eu faço? Eu falei assim, agora, como tudo dá para pesquisar pela internet, você só assina esse documento aqui que você autoriza a gente a procurar as suas informações na internet, né, nos dados do My Number, deve ser, não sei, e com isso ele já vai aplicar automaticamente. Então foi desse jeito, eu não precisei fazer nada. Antigamente eu lembro que eu precisei solicitar o Roquem branco, né, o Gendogaku Niteisho, mas dessa vez foi diferente, foi muito mais fácil. Então se você inclusive está se resistindo a pegar o My Number, eu te encorajo a pegar o My Number, assim, eu acho que cada vez mais vai ficar necessário ter ele aqui no Japão para poder ter a nossa vida normal. O Japão cada vez mais está exigindo ou fazendo procedimentos através do My Number. E as pessoas que não têm ficam para trás. Então, pense bem se você não quer ter esse My Number. Eu não é que concorde demais com ele, tá? Mas é o que o Japão está exigindo, então a gente tem que andar conforme o país está andando, né? Mas então foi isso o vídeo de hoje. Espero que tenha sido bem esclarecedor. Desculpa, ficou longo, mas quis explicar tudo mesmo, tá bom? Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo também, tá? Se pode compartilhar então também com algum amigo para ele saber mais ou menos como que funciona a cirurgia aqui no Japão, tá bom? Então foi esse o vídeo de hoje. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Se cuida, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.